Aqui, né? Espero que é a primeira de muitas. Vai depender de vocês aí, como é que vão fazer minha avaliação. E nós viemos lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Areias. Trazemos um abraço fraterno de todos que fazem o nosso centro, que a gente trabalha, frequenta lá. Vocês que fazem aqui o Germana. Hoje nós vamos trabalhar a obra espírita Paulo e Estevão. Alguém de vocês já leu esse livro? Quem não leu ainda, oportunamente faça isso, porque é uma história inspiradora. A história de Paulo de Tarso é talvez a maior história de queda e erguimento da humanidade. Ele foi lá, do fundo do poço onde estava, subiu e transformou-se num homem novo, assim como nos pedia o Mestre Jesus que todos nós fizéssemos. E nós que ainda não fizemos, temos o dever de fazer isso que Paulo de Tarso fez há mais de 2000 anos atrás. E se nós estamos aqui hoje, reunidos em nome de Jesus, falando do seu Evangelho, falando da Boa Nova, em parte é por causa de Paulo de Tarso, porque ele que foi o divulgador da Boa Nova entre os gentios, entre os estrangeiros. Né? Houve aquela divisão na Casa do Caminho, aquela época em que Pedro e Tiago pregavam o Evangelho e os ensinamentos de Jesus apenas para os judeus, apenas para aquele povo ali. E foi a partir do momento da conversão de Saulo em Damasco, ele começou a fazer suas viagens e a proclamar a boa nova do Cristo aos estrangeiros. Então é por isso que estamos aqui hoje, em parte por conta de Paulo de Tarso. E Emmanuel começa a nossa história numa cidadezinha grega chamada Corinto. Ele conta que Corinto estava, a essa época, sob o domínio romano, como muitas localidades naquela época. O Império Romano se estendeu por todo o Ocidente. E Corinto foi dominada pelos romanos e tinha lá um tribuno romano que administrava a cidade, e a primeira coisa que ele fez quando chegou lá foi tomar os bens daqueles moradores ali, em sua maioria judeus. Tomou suas propriedades para Roma e para ele mesmo. Então ele dividia, dava 2 para Roma, 1 para ele. E dizimou aquele povo ali, o povo ficou triste, acabrunhado. Roma mandava na sua cidade, eles não podiam mais prestar as suas homenagens a Deus, já que Roma tinha outra religião. Embora eles não entrassem muito nessa questão de religião, tomaram os seus bens e aquele povo ficou oprimido, triste. E ali vivia uma família, um viúvo e seus 2 filhos. O pai, chamado Joquedebe, sua filha Abigail, e o filho Jaziel. A mãe deles morreu quando eles eram ainda crianças. Eles eram muito dedicados à religião, prestavam seu culto, estudavam os ensinamentos de Moisés. E Jaziel, o filho de Joquedebe, acreditando nas profecias de Isaías, esperava que o Messias viesse e libertasse o seu povo do jugo romano. Então Jaziel tinha a esperança que o Messias chegasse e os salvasse daquela escravidão. E aí, como aconteceu com todos os outros moradores daquela localidade, Joquedebe, o pai de Jaziel e Abigail, bem subtraídos pelos romanos, e ficou com apenas um sítio, onde ali Jaziel cultivava a sua horta e cuidava de pequenos animais para a sobrevivência dos... E Abigail cuidava dos afazeres da casa. Joquedebe já era um senhor de idade, não podia mais cuidar dessa propriedade. Joquedebe não aceitou muito bem essa situação desse domínio romano, dessa subtração dos seus bens. Ele, acostumado a ter poder e riqueza, porque era um homem rico na cidade, não aceitou que isso acontecesse e vivia revoltado com a situação. Não só ele, mas todos os outros estavam revoltados. Então, Roma, para sufocar essa revolta daquele povo, resolveu ouvi-los. Então, o tribuno chamado Licínio Minúcio fez uma sessão lá no seu palácio e disse: vou receber vocês, venham fazer suas queixas, tragam o que aqui está lhes atordoando, que vamos resolver. Então, Joquedebe falou para os filhos fazer a queixa lá, embora os conselhos de Abigail e Jaziel, que ele não fosse, que deixasse como está, que eles iam resolver, que estavam vivendo bem, que graças a Deus estavam juntos, mas ele não escutou e foi fazer a queixa ao tribuno romano. Chegando lá, se queixou de que havia ficado apenas com um sítio, e o tribuno disse a ele: foi, mais nada, vai embora daqui. E ele saiu de lá mais revoltado ainda do que estava,
No meio do caminho, passando para o seu sítio, passou por uma propriedade do tribuno romano, resolveu atear fogo na sua plantação. Ateou fogo na plantação e foi para casa. Quando ele chegou em casa, contou aos filhos, ele caiu em si. E agora, o que é que nós vamos fazer? Ficaram ali, começaram a rezar, esperando, qualquer hora, os romanos iam atrás deles, como de fato aconteceu. Chegaram lá os soldados, levaram os 3 para o palácio do Licínio Minúcio. Chegando lá, Gesiel assumiu o crime do pai, disse que foi ele que ateou fogo na propriedade, que tinha sido Joquedebe, e os 2 foram condenados a 20 chibatadas cada um, a ser aplicado o castigo ali naquela hora. Então começou a ser aplicado o castigo. Nesse momento, chega um empregado do Licínio Minúcio e diz a ele que um empregado seu, que eu acompanhava há muito tempo, desde que ele era criança, havia morrido no incêndio. Ele ficou ainda com mais raiva e resolveu dobrar o castigo dele. 40 chibatadas para cada um e os 2 condenados às galés. Vocês já assistiram aquele filme de Ben-Hur? Antigamente, nessa época em que eles viveram, os barcos eles eram movidos através dos remos dos escravos. Os escravos eram acorrentados no porão do navio e remavam para movimentar aquelas embarcações. E eles foram condenados à escravidão nas galés. Só que aí, na aplicação das 40 chibatadas, Joquedebe, que já tinha a idade avançada, não aguentou aquela castigo e morreu ali no meio daquela aplicação do castigo. E Abigail se desesperou, correu para cima dele, Gesiel também, todos ali perplexos com o que estava acontecendo, uma cena desconfortável até mesmo para aqueles soldados acostumados a isso tudo. E Gesiel pediu a Abigail: Abigail, faça aquela prece que a nossa mãe costumava fazer para a gente quando éramos crianças. E a Abigail começou a recitar a prece, que era mais ou menos assim: Senhor Deus, fortaleza dos vencidos, bálsamo de toda dor, embora a miséria amarga do nosso pranto de erro, o desterro, e clamamos por vosso amor. Então aquela prece de Abigail ali, naquele momento de dor, ela e Gesiel, e todos ficaram consternados naquele momento. Até o tribuno chegou a encher os olhos de lágrimas e disse: joguem essa mulher daqui, fora, botem na rua. E aí terminou a aplicação do castigo de Gesiel, e ele foi recolhido a uma cela, para que depois fosse mandado para as galés, e ele mandou atirar Abigail na rua. Desesperada, sem saber para onde ir, o pai havia morrido, o irmão estava condenado à escravidão, e ela não tinha mais para onde ir, o sítio não era mais deles. Foi quando ela encontrou uma conhecida, e ela disse: já sei como lhe ajudar. Tem um casal, Zacarias e Ruth, que eles estão de mudança para uma pequena cidade nas cercanias de Jerusalém, uma cidade chamada Jope. O filho de Zacarias e Ruth havia sido morto, assassinado pelos soldados romanos, e seus bens também haviam sido confiscados, não tinham mais nada o que fazer naquela cidade, estavam se mudando para uma pequena propriedade às margens da cidade de Jerusalém. Chegando lá, essa conhecida explicou a situação de Abigail para eles, e eles resolveram levá-la com eles. E aí foram embora para essa cidade. E aí a gente volta para Gesiel, um mês depois do ocorrido, que foi cumprir sua escravidão nas galés e entrou numa embarcação. E lá, Gesiel, de um temperamento muito dócil, de uma fé inabalável, que acreditava que as coisas não acontecem por acaso, que tudo tem uma razão de ser, que tinha a fé e a esperança no Deus que ele acreditava. Aí Gesiel, com a revolta daqueles escravos, costumava sempre contemporizar. Quando um queria se revoltar, ele conversava, procurava sempre trazer a paz para aquele ambiente conturbado que eles viviam. E aí, no meio dessa viagem que eles estavam fazendo, entrou no navio um romano ilustre chamado Marcos Paulo. E Marcos Paulo, uma semana após entrar na embarcação, adoeceu. Marcos Paulo pegou a peste. Sabendo do temperamento de Gesiel, o comandante daquele navio designou Gesiel para tomar conta de Marcos Paulo, fazer-lhe companhia, dar comida, fazer compressas na sua doença. E Gesiel, que era um poderoso médium de cura, nesse acompanhamento com o romano, uns dias depois que ele começou a cuidar do romano, o romano ficou sarado, curou-se. E aí o romano ficou muito grato aos cuidados que Gesiel dedicou a ele. Mas, uns 2 ou 3 dias depois que ele ficou curado, Gesiel adoeceu da mesma doença, a peste. Ele era apenas um escravo, não era um nobre cidadão romano como Marcos Paulo, ninguém ia cuidar dele, além de ter o risco de contaminar todo mundo que estava naquele barco.
A regra marítima naquela época era, se a pessoa tivesse a peste a bordo, deveria ser jogada ao mar. E isso deveria ser escrito no livro de bordo do navio. E o comandante foi comunicar isso a Marcos Paulo, sabendo da ação que o romano tinha por Jaziel. E ele disse, mas eu não posso fazer isso com ele. Vamos fazer o seguinte, a gente está perto do porto de Jerusalém, a gente deixa ele lá, eu deixo um saquinho de moedas com ele, e você escreve aí no seu diário de bordo que ele teve peste e você jogou ele no mar. Acertou isso com o capitão, e ele foi falar com Jaziel. E disse a ele, lhe peço apenas um favor, use outro nome, porque ninguém pode saber que eu libertei um soldado de Roma, senão as autoridades vão se virar contra mim. Você é escravo de Roma, eu não posso lhe libertar, como vou fazer? E assim foi feito. Pararam no porto, Jaziel foi deixado com um saquinho de moedas, mas ele estava febril, muito fraco, e ficou deitado à margem do caminho, quando foi encontrado por um homem que logo se interessou pelo seu saquinho de moedas. Disse, mas eu posso lhe ajudar. Se eu ficar com esse dinheiro aí, vou lhe levar para os homens do caminho, que era, como eram conhecidos, os apóstolos depois que Jesus, conhecido como os homens do caminho. Então esse homem levou Jaziel lá e ficou com seu saquinho de dinheiro, né? Nada de graça, né? Então Pedro acolheu Jaziel ali e cuidou dele desveladamente. Então durante uma semana Jaziel tinha febres altas, mas também como era um médio de cura, Pedro, assim como todos os apóstolos, Jaziel ficou curado após uma semana dos cuidados de Pedro. Conversando com Pedro, sabendo por que eles cuidavam das pessoas. Naquela época não havia essas instituições que cuidavam, que recolhiam as pessoas, os doentes, os desvalidos da sorte. Por quê? E ele falou que fazia isso nos ensinamentos do mestre Jesus. Jaziel quis saber quem era aquele mestre que ensinava isso, que ele nunca havia escutado falar dessa pessoa. E Pedro foi contando para ele toda a experiência, todos aqueles 3 anos em que ele conviveu com Jesus, bem de perto, na sua casa. Pedro dormia e acordava com Jesus na mesma casa. E Jaziel foi se maravilhando com aquela história. E diante dessa confiança que ele adquiriu com Pedro, ele resolveu contar a sua história para ele. E aí contou tudo que havia acontecido com sua família, com ele, que precisava usar um novo nome. Então Pedro o batizou com o nome de Estevão. E logo ele ficou muito feliz porque descobriu que o Messias que ele esperava há tanto tempo já havia chegado e havia deixado ali os ensinamentos, porque Mateus escreveu os evangelhos, foi escrito primeiramente em pergaminhos, e eles estudavam ali, liam. Então, durante o dia, eles realizavam um trabalho com aquelas pessoas doentes, com os viajantes, na casa do caminho, e à noite eles estudavam aqueles evangelhos que estavam nos pergaminhos. Estudavam e comentavam. Era um estudo do evangelho, mais ou menos parecido como nós fazemos hoje nas nossas casas espíritas. Então, Jaziel logo se integrou ali naquela comunidade e sua fama se espalhou pela cidade de Jerusalém, porque ele era um excelente médium de cura e um ótimo orador. Então ele cuidava das pessoas durante o dia e à noite explanava os ensinamentos de Jesus nas reuniões. Então nós voltamos lá para Abigail. O que será que aconteceu com ela? Que mudou-se para uma cidade perto de Jerusalém com Ruth e Zacarias. E aí, judeus que eram, frequentavam o Sinédrio, lá eles conheceram Saulo de Tarso, um homem poderoso. Saulo havia sido preparado desde criança para assumir um alto cargo no Sinédrio, e isso estava em plena transição. Ele estava pronto para assumir a vaga do seu mentor, se aposentar, e ele ia assumir esse alto cargo lá no Sinédrio. Então eles se apaixonaram, começaram a namorar e marcaram o casamento para dali a 6 meses. E Abigail contou toda a sua história a Saulo, e ele prometeu usar de toda a sua influência, do poder que a sua família tinha, do seu dinheiro, e prometeu para Abigail mover céus e terras, mas que ele iria encontrar Jaziel, o seu irmão desaparecido. E aí, a história de Estevão, que estava realizando curas na casa do caminho, de que estava fazendo pregações em nome do carpinteiro Nazareno, chegou aos ouvidos de Saulo de Tarso. E ele disse, eu vou investigar isso aí mais de perto, porque não é possível que um carpinteiro Nazareno esteja acima de Moisés. Isso é uma blasfêmia. Eu preciso ver isso mais de perto. Então,
Saulo chamou seu amigo Sadoc e os dois foram lá escutar o que era que tinha de tão bom, de tão importante nas pregações que Estevão fazia, que estava todo mundo comentando. Chegou lá, ouviu a pregação, defendia Moisés até a morte, não admitia que um simples carpinteiro estivesse acima de Moisés, e houve uma discussão ali entre eles. No outro dia ele mandou a polícia do Sinédrio prender Estevão. E aí levaram Estevão, ele foi interrogado e deram a ele a chance. Negue Jesus, que a gente vai soltar você volta, mas você não pode mais proclamá-lo como filho de Deus. E aí Estevão respondeu que o Sinédrio tem 1001 maneiras de fazê-lo chorar, mas nenhuma de negar Jesus. E aí foi preso, esse julgamento aí foi condenado à morte por apedrejamento. E aí era o primeiro julgamento de Saulo de Tarso, do seu novo cargo. E ele comentando isso com Abigail, eu quero que você, no dia que vai acontecer o pagamento dessa pena, eu quero que você assista, esteja ao meu lado. Você é minha noiva, vai ser minha esposa. É um grande acontecimento na minha vida. E Abigail, já sabendo da natureza da pena, que o homem ia ser apedrejado até a morte, não é um espetáculo nada agradável de se ver, disse para ele que iria, mas que chegaria já no final, não queria presenciar aquilo. Então, no dia aprazado, Estevão foi levado para o pátio e começou ali a sua pena. As pessoas começaram a apedrejá-lo. Quando estava já no final, Abigail chegou e sentou-se ao lado de Saulo de Tarso. Quando ela olhou para aquele homem todo ensanguentado, teve um susto, seu coração foi para os pés e ela pegou no braço de Saulo e disse: Saulo, é Gesiel, meu irmão. E Saulo disse: não pode ver, é um engano, não pode ser. O nome desse homem é Estevão. E aí mandou parar o apedrejamento imediatamente e mandou recolher Estevão até uma sala lá no templo, e ele foi com Abigail para essa sala. Quando Abigail entrou na sala, que olhou para Estevão, mesmo ensanguentado, desfigurado, eles se reconheceram e se abraçaram. Saulo ficou sem entender e Abigail procurando explicações. Como é que isso aconteceu? Estão dizendo que você é Estevão, você, com um pé no mundo espiritual. Disse para ela: minha irmã, eu encontrei esse prometido, Jesus, e ele transformou minha vida. E ela disse: esse aqui é Saulo, meu noivo, vamos casar daqui a 6 meses. E ele disse: eu os abençoo. Saulo é um homem bom, defendeu Moisés até o fim. Estevão, ou Gesiel, desencarnou, e Abigail ficou aos prantos, e Saulo, diante daquele acontecimento inesperado na sua vida, decidiu que não poderia mais conviver com Abigail por conta daquele ocorrido. E aí desmancharam o noivado, Abigail foi embora para a casa de Ruth e Zacarias, e ele iniciou o movimento de perseguição aos cristãos. Onde havia um cristão, ele mandava ir atrás e trazia, eles eram crucificados, apedrejados, separados das suas famílias. E aí começou aquele êxodo em Jerusalém. Os cristãos não queriam mais ficar lá porque estavam sendo perseguidos pelo Sinédrio, a mando de Saulo de Tarso. Começaram a fugir dali, se esconder, a não se declarar mais cristão. Ninguém falava em Jesus ali porque o Sinédrio estava atrás deles. E aí passaram-se 8 meses, quando Saulo, não aguentando mais a saudade da sua noiva, foi procurar falar com ela. 8 meses. Chegando lá na casa de Ruth e Zacarias, ele teve uma surpresa. Encontrou Abigail doente, já à beira da morte, e o que ele achou mais grave, estava convertida ao carpinteiro nazareno, que morava em Damasco. E aí Saulo, pela primeira vez na sua vida, foi confrontado por uma circunstância que fugia ao seu controle. Ele que estava acostumado até aquele momento, a ter sucesso na sua vida. Tinha uma família poderosa, Saulo tinha dinheiro, Saulo tinha um alto cargo no Sinédrio, Saulo, isso tudo aos 30 anos de idade. Ele tinha tudo, todos os ornamentos da personalidade que muitos de nós ainda hoje correm atrás. E era invejado por todos. E ele não estava acostumado a perder. Diante dessa situação, encurralado, algo que ele não podia controlar, diante dessa circunstância. As circunstâncias, acontecimentos da vida, que a bondade do Criador coloca no nosso caminho para sondar os nossos sentimentos, pensamentos, no intuito de nos transformar, nos depurar, nos transformar e nos encaminhar em direção às esferas superiores da vida. Mas esses acontecimentos e essas circunstâncias
elas nem sempre se dão com a nossa aquiescência, pela nossa vontade, elas nem sempre se dão no clima das flores e da alegria. Muitas vezes a condução paternal de Deus precisa usar do recurso das lágrimas e das dores para acordar as nossas consciências, que muitas vezes estão adormecidas e distantes do objetivo principal pelo qual estamos aqui encarnados. Então, às vezes, é preciso que a gente chore para que a gente consiga enxergar o nosso caminho. Foi isso que aconteceu com Saulo, quando ele foi surpreendido por essa situação. E aí, conversando com Abigail ali à beira da morte, ela disse: Saulo, esta noite eu tive um sonho com o meu irmão Jaziel. Ele me disse que esta noite eu parto para a pátria espiritual. E disse mais que tem um recado de Jesus para você. Deposita em você grandes esperanças. A gente veria Saulo de Tarso, o maior perseguidor de cristãos, aquele que iniciou o êxodo de Jerusalém. Jesus já enxergava nele Paulo de Tarso, o maior divulgador da Boa Nova, aquele que iria semear as sementes do Evangelho por onde quer que passasse. Mas Saulo não podia compreender aquilo naquele momento. Se viu diante daquela circunstância, que era alheia à sua vontade, contrariando os seus desejos. E, naquele momento, ele vê sua noiva morrer, acabrunhado, como qualquer um de nós, quando perde um ente querido, revoltado, quando nos achamos injustiçados pelos acontecimentos da nossa vida, ele resolve partir para Damasco, atrás de Ananias, para prendê-lo, crucificá-lo, apedrejá-lo, fosse o que ele achasse mais conveniente naquela hora. Achando que a vingança iria aplacar aquela dor que ele estava sentindo naquele momento. É o que acontece com muitos de nós. A gente se acredita injustiçado pela vida. Quando a gente acha que o que está acontecendo conosco não é fruto do que a gente plantou ontem. Quando a gente acha que é castigo de Deus, aí a gente vai atrás de vingança. Mas a vingança nunca pôde acerenar um coração. Então Paulo parte assim para Damasco, leva um amigo e 2 servos, parte para Damasco. E ali no caminho, onde aquele doutor da lei faz pela primeira vez na sua vida uma reflexão, como alguém dedica a sua vida inteira à religião, não encontrará paz. Como é que aqueles seguidores de um carpinteiro nazareno, quando iam morrer, morriam por ele, morriam por não negar ele, e morriam com aquela serenidade no olhar, com aquela calma, que a vida parece ser tão boa para uns e tão injusta para outros. Porque é que a vida de 2 pessoas que se amam, de repente parecem encontrar uma encruzilhada, cada um segue um caminho distinto e nunca mais vão se ver. Por que é que você trabalha tanto, luta tanto para conquistar as coisas materiais e quando você chega num certo patamar de prestígio social, de riqueza, parece que vem o anjo da morte e bate à sua porta? Se há um Deus, por que tanta injustiça no mundo? Por que as coisas não se explicam numa vida só? E se a gente for buscar essa explicação na régua de tempo dos homens, compreendida entre o berço e o túmulo, a gente pensa muitas vezes iludidos, onde é que há a justiça na vida? Onde há a razão? Eram essas perguntas que Saulo se fazia no caminho a Damasco. E Emmanuel nos narra, deixa eu pegar só aqui uma colinha para eu descrever bem direitinho para vocês, nos narra o estado de espírito de Saulo naquele momento. Pensar todas essas coisas, essas perguntas que ele se fazia, que são questões que um dia todos nós nos fizemos. E Emmanuel diz: na véspera da chegada de Damasco, quase a termo da viagem difícil e penosa, o moço tarcense sentia agravarem-se as recordações amargas que lhe assomavam constantes. Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Passava em revista os primeiros sonhos da juventude. Sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes. Ele próprio
não saberia explicar o que se passava. Então ele estava nesse estágio de agonia, de revolução interior, de incompreensão por aquele momento que ele passava. E nesse momento, um sol de luz se apresenta à sua frente. A experiência que Paulo viveu é a experiência da imortalidade da alma. Jesus se apresentou ali na sua frente. Saulo era incapaz de avaliar e aquilatar a proposta renovadora do Cristo para aquele povo, porque ele enxergava somente o que os olhos podem ver. Tudo que o olho humano é capaz de enxergar, como nos diz Emmanuel, ou está morto ou vai morrer. Né? Quer ver? Ele é um botão de rosa hoje e olhe para ele daqui a um ano. Ou se tiver mais dificuldade, porque tudo que a gente consegue enxergar está num processo permanente de desgaste. Para ficar mais claro, olhe uma foto sua quando você tinha 10 anos de idade. Então, Saulo, assim como muitos de nós, estava acostumado a ver apenas o que os olhos enxergam. E quando ele pôde contemplar aquela luz, aquele sol, o sol de luz da humanidade, ele se entregou àquele amor e perguntou: o que queres que eu faça? Que eu faça? E ali Jesus não tirou um roteiro, uma agenda, e não escreveu lá, aqui você vai sofrer 3 naufrágios, estou dando spoiler do livro, tá? Tem um naufrágio aqui no livro. Você vai sofrer 3 naufrágios, você vai ser apedrejado, você vai ser preso, não uma vez só não, tá? Você vai ser preso, vão cuspir na sua cara e você vai morrer decapitado, vão cortar a sua cabeça. Jesus não fala nada disso para ele, porque não há mágica, nunca houve. E aí, diante daquela pergunta, que queres que eu faça? Jesus diz para ele: entra na cidade e lá eu te direi. Mas eu te direi como? Te direi através das pessoas, porque Deus fala conosco todos os dias, através das pessoas e das circunstâncias da nossa vida. Como também nos diz Emmanuel, quando a gente faz uma oração, quando a gente faz um pedido a Deus, a gente nunca fica sem resposta. O que acontece é que às vezes a gente não quer escutar aquela resposta que Deus está nos dando. A gente pede e quer ser atendido naquilo que a gente pede, embora não seja o melhor para a gente. Então a gente nunca fica sem resposta, sempre fala conosco. Diante daquele acontecimento, porque depois que você vive uma experiência dessa, é preciso você reconsiderar muitas coisas na sua vida. É preciso considerar que todas as pessoas que convivem com você vão viver com você para sempre. Quer você goste delas, quer não goste. Porque a lei que rege os relacionamentos das criaturas humanas é a lei de reconciliação. Então, se a gente não reconcilia hoje, a gente está só adiando. Um dia a gente vai ter que reconciliar. Diante disso, Saulo entra na cidade de Damasco. Um servo seu o deixa numa hospedaria, manda chamar Ananias. Ananias é aquele mesmo que converteu Abigail e que Saulo de Tarso foi até Damasco prendê-lo. Né? Imagina aí como é que Ananias recebeu esse recado. Ananias, lembra aquele Saulo que veio te prender? Vá lá curar ele. Ananias, como já estava no estágio bem mais avançado do que o meu, que eu ia questionar e dizer: é bem isso mesmo, Jesus? Eu vou lá curar aquele que está querendo me prender? Mas aí Ananias, como já estava no estágio espírito bem mais depurado do que o meu, Ananias obedeceu Jesus e foi lá na hospedaria curar Saulo. Mas isso depois de 3 dias. Saulo ficou cego durante 3 dias. Que ironia, ficar cego para poder enxergar. Isso, depois dessa experiência, Saulo estava maravilhado. Ali ele entendeu, porque antes, para ele, Jesus era só um homem que morreu na cruz. Qual era o ideal que poderia vencer as portas do túmulo? Como muitos de nós até hoje ainda vivem iludido, de que a morte acaba com a nossa existência, de que tudo acaba no túmulo. E ele não compreendia. Depois dessa experiência, Saulo transformou-se, resolveu até mudar de nome, é por isso que a gente chama ele de Paulo. Ele tentou fazer o quê? Tentou converter sua família, o pai o expulsou, o deserdou, tentou converter seu amigo Sadoc, que achou que ele estava ficando louco e o expulsou das suas amizades, foi pregar sobre Jesus no Sinédrio, foi expulso de lá, e aí ele estava sem saber o que fazer. E agora, o que é que eu vou fazer?
Ninguém quer escutar, ninguém quer enxergar o que eu estou enxergando. Ninguém quer partilhar o evangelho comigo. Saulo aprendeu a sua primeira lição, que é a que nós também devemos aprender. Foi a de confiar em Deus. Confiar independentemente do que está acontecendo. Não é só confiar quando está tudo bem, tudo certo, não. Confiar apesar das circunstâncias contrárias. E aí, quando ele teve essa confiança em Deus, que se entregou, que esperou o melhor vai acontecer, ele estava no deserto, dormindo numa caverna, mas confiante em Deus e acreditando que algo ia acontecer e um novo horizonte ia surgir ali no seu caminho. Foi quando a bondade divina e a misericórdia de Deus é infinita para conosco, mas quando nós nos tornamos permeáveis a ela. E foi isso que aconteceu com Paulo naquele momento. Jesus mandou Abigail para conversar com ele. Só o amor é capaz de transformar as criaturas. Onde a lei não pode, onde a força bruta não consegue mais chegar, o amor continua. Quando o raciocínio não enxerga mais o caminho, o amor é essa continuidade. E aí Abigail chega para ele. E ele está lá triste, não havia, sozinho, não havia mais agora o calor do afeto familiar, prestígio social, superficial e passageiro, a posição do sinédrio, havia apenas aquele ideal, espalhar o evangelho pelo mundo inteiro. Aquele ideal queimava no seu peito. E Abigail chegou para ele e escutou suas queixas, suas reclamações. E o primeiro conselho que Abigail deu para ele foi: ama, lava os teus olhos nas águas do amor. Porque quando a gente ama, a gente enxerga diferente. Com amor você consegue enxergar até mesmo o talento dos teus inimigos. E ela ensinou para ele enxergar com amor até mesmo aquela dor que ele estava ali passando. Porque o amor, o raciocínio, é capaz de enxergar, você parte uma laranja e você, raciocinando, você tem condições de contar quantas sementes tem naquele fruto. E Abigail diz para ele, mas o amor consegue enxergar quantos frutos darão ali daquela semente. E disse a ele, ama, se o teu amor for capaz de recolher as sementes, tem o dom de despertar as sementes nas pessoas. Sementes são os pensamentos que a gente cultiva, são as palavras que a gente fala, as nossas ações, e a gente tem o poder de despertar essas sementes em convívio conosco. Se você é uma pessoa violenta, você vai despertar sementes de violência naqueles que convivem com você. Se você é impaciente, você despertaria impaciência até nos anjos, se possível. Então, o primeiro conselho de Abigail, ama. Aí vamos para o segundo conselho, trabalha. Trabalha, porque o nosso Deus não é um Deus de coisas prontas. Nosso Deus não é um Deus de milagres, é um Deus de dádivas. Isso quer dizer que Ele vai te dar a semente, Ele vai te dar a água, Ele vai te dar a terra, Ele vai te dar o adubo, vai te dar a luz do sol, mas Ele precisa das tuas mãos. Trabalha. E aí passamos ao terceiro, mas não é espera, aquela espera de Raul Seixas sentado com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, não. É espera com esperança. Espera confiando. Espera de esperança. Faz a tua parte. Nós sabemos que nós fazemos a nossa parte, não vamos nos enganar. Ela é mínima. E Deus faz a parte dele. Espera sem ansiedade. Esperar o momento certo que tudo vai acontecer. Saber, Deus pode mudar tudo agora, nesse momento. Dar uma guinada de 360 graus no que está acontecendo na nossa vida e mudar tudo. Se Ele não mudou até agora, é porque não é o melhor para a gente. Então, espera, mas espera com esperança. E aí, o quarto e último conselho de Abigail para Saulo de Tarso, que vai, de certa forma, ao primeiro conselho, perdoa. Você quer amar? Você quer ser amado? Perdoa. Porque ninguém passa por um relacionamento se não houver perdão. Você quer que seus relacionamentos sejam duradouros? Pergunta para uma pessoa que é casada há 30 anos quantas vezes ela teve que perdoar. Uma simples razão. O nosso mundo não é um mundo de seres perfeitos. Ainda não.
seremos um dia todos anjos, mas ainda não somos. Então, se a gente não desfizer nossas expectativas irreais por aquelas outras pessoas que erram tanto quanto nós não conheceremos o amor verdadeiro. Se não formos capazes de passar pela casca da convivência, não amaremos de verdade. E aí, Paulo, depois desses 4 conselhos de Abigail, ama, trabalha, espera e perdoa. Essa é a continuidade da estrada de Damasco. A partir daí, ele teve uma comunhão espiritual com Jesus, que chegou na sua culminância, na hora da sua morte, que o soldado que foi designado para fazer isso, ele foi preso, na época em que atearam fogo em Roma, os cristãos foram condenados por isso, e Paulo foi preso e condenado à morte por decapitação, sua cabeça foi cortada. E aí naquela hora, no momento em que o soldado que foi designado para fazer isso, estava lá para cumprir o seu dever, ele hesitou, puxou a espada, desembanhou a espada e deixou cair o braço. E Paulo olhou para ele e disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, faça o seu trabalho, que eu já fiz o meu. E o soldado ainda hesitou, mas eu sinto muito ter sido designado para fazer isso. Eu acho que diante daquela presença espiritual tão forte, daquele homem, que através dessas circunstâncias contrárias à sua vontade, à sua vida, fez essa transformação, se transformou nesse homem novo. Aquele soldado hesitou. Acho que qualquer um de nós diria, tá bom, não me mate mesmo não, vai ser ruim, vai dar ruim para você. Mas ele não, disse, cumpra o seu trabalho. Eu já cumpri o meu. Eu já fiz a minha parte. E aí o soldado, que foi designado, cortou sua cabeça, e aí o livro nos transporta para o mundo espiritual, onde ele foi recebido por Ananias. Ananias perguntou para ele, o que é que você mais quer fazer agora? E aí, obviamente, que ele disse que queria encontrar-se com Abigail. E Ananias o levou para encontrar, não estava lá só Abigail. Estava Jesus ao centro, Estevão do seu lado direito e Abigail do seu lado esquerdo. Quando ele, em êxtase, por ter, não só por aquele reencontro, que é esse conforto que a doutrina espírita nos traz, nos consola, de que a morte não é a separação definitiva dos nossos entes queridos, mas também a sensação de dever cumprido, de ter passado por tudo que ele passou, mas de hoje, mais de 2000 anos depois, nós estarmos aqui falando em Evangelho, falando em Paulo de Tarso, por tudo aquilo que ele passou durante 30 anos da sua vida, uma vida de dedicação a divulgar a Boa Nova, que ele dizia que era um remédio, e é realmente um remédio. O Evangelho é um bálsamo para... O Evangelho desfaz novelos que o ódio constrói por reencarnações e reencarnações. É o bálsamo das nossas vidas. Ama, trabalha, espera e perdoa. Essa é a estrada de Damasco. Paulo já percorreu o caminho dele, o que nos faz questionar. O que é que nós estamos fazendo aqui? Qual é o objetivo primordial da nossa vida? Precisa meditar nas circunstâncias da nossa vida. O que é que a gente quis fazer e não pôde? Ou o que a gente não quis fazer e pôde? Quantas portas se abriram durante a nossa caminhada e quantas se fecharam? E por que isso aconteceu? Que não é possível que a gente enxergue, conduzido por determinados caminhos, não é possível ver que a gente foi levado por esse caminho, não por aquele que a gente queria. Não é possível enxergar uma mão amorosa, mas tão amorosa que às vezes permite que a gente chore para que possa enxergar. É a estrada de Damasco. Eu desejo que essas palavras aqueçam os nossos corações para que cada um de nós possa continuar a nossa jornada. Muita paz a todos. Depois de ouvirmos as palavras esclarecedoras da nossa irmã Angélica, vamos convidar a mesma para fazer a prece final. Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos reunidos em nome dele. Cada um de nós que esta tarde adentrou nesta casa possa ter encontrado o bálsamo para as nossas dores, o alívio para as nossas aflições, a esperança para o nosso desânimo. Possamos levar aos nossos lares
a paz que aqui compartilhamos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, finalizado os dias. Vamos terminar essa história.